curioso, eu vou contar aqui para vocês uma coisa que eu descobri há pouco tempo, né? E fiquei, assim, incomodado, assim, mas satisfeito com a descoberta. Veja, a palavra autoridade, que é o poder legítimo. Aqui o poder é consentimento, mas o consentimento pode não ser legítimo. Se chega um bandido aqui, põe um revólver na nossa cabeça, a gente obedece. O que ele mandar, a gente faz. Ele tem poder sobre nós, mas isso não é legítimo, né? Agora, o poder legítimo é que é a autoridade, né? Essa autoridade, que é o tema seguinte, quando a gente acabar essa leva aí, não existe uma palavra grega para autoridade. Isso que eu descobri recentemente. Que coisa, né? A democracia nasce na Grécia, não é? Toda essa questão política se nasce na Grécia, e a Grécia, o pensamento grego antigo não tinha uma palavra para autoridade, porque a gente tudo fica falando, polis é cidade em grego e tivis é cidade em Roma, não é? E vai vendo assim numa língua, na outra, porque são duas culturas poderosas, aí vê assim, poder, arquê em grego, né? Quer dizer, não é usado no sentido de autoridade, como o consentimento, né? A autoridade vem exclusivamente do latim, autoritas, né? E a autoridade em Roma era exercida por quem? Não pelo imperador e tudo, mas pelo Senado. Se dizia assim, o poder emana do povo, mas a autoridade vem do Senado. A autoridade é que legitima, né? Legitima as iniciativas que são tomadas. Ela assina embaixo e autoriza, né? E na Grécia não tinha essa ideia. Por que será, né? Porque não é importante? Não, aí é que está. Cheio de interrogações, mas interpretando, né? Acho que é natural até isso, sabe por quê? Quando a gente fala Grécia, na verdade a gente está falando Atenas, não é? Está falando apenas de Atenas, ou pelo menos não está falando de Esparta, ou de... É a Grécia onde nasce todo esse pensamento político, teórico, não é? Atenas. Bom, Atenas, se você pegar um quadrado de 50 quilômetros de lado, era isso que era Atenas. 50 quilômetros. Pum, pum. Tinha 50 vezes 50, 2.500 quilômetros quadrados. Então era um ovinho, menor do que uma cidade hoje. Não é isso? Quantos eram os cidadãos? 40 mil, a ordem de grandeza. 40 mil, há quem diga 45, mas por aí. 40 mil cidadãos, não pessoas. Pessoas tinha mais, mas cidadão é que mandava, né? É que tinha direito, dever, o resto era o resto. Cidadão era 6 a 7% da população, mas mesmo pegando a população inteira, dava 600 mil pessoas. Tá certo? 600 mil pessoas, 7% cidadão, né? Tudo muito ovinho, muito pequenininho. Então, controlar isso era relativamente fácil, não é? Comparando com Roma. Roma foi um império, né? O maior, um império assim, tomou conta do mundo. Houve um momento que não tinha mais fronteira para fazer em lugar nenhum, né? Como é que se controla isso tudo? Não é? Aí a ideia de autoridade, a ideia de autorização, de legitimação do poder era vital, né? Então isso dá para a gente assim, uma perspectiva de compreensão de por que essa teoria sobre autoridade não se desenvolve no pensamento grego antigo, né? Tudo vem do direito, é tudo romano, né? Nas faculdades de direito, a fonte de tudo é Roma, né? É o Império Romano. Eles que precisavam brigar por aquilo, senão a coisa virava bagunça, não é? Na Grécia eles viveram, não foi também um período longo em termos de décadas, poucas décadas, aquela ideia de democracia participativa e tudo, pouca gente, local pequeno e poucas décadas, né? Logo, até naquele pequeno grupo houve problemas, né?
Bom, então é isso, quer dizer, a gente tem a força, o poder e a autoridade. A força bruta, sempre indesejável, sempre, nem sempre evitável, não é? Nem sempre evitável. Entra um doido aqui com a arma na mão e quer fazer besteira, a gente adora que venha a polícia e limite essa pessoa, né? Haja e, se precisar, prenda, amarre e tudo, né? Agora, sempre indesejável. A força que se exerce sem uma estrutura de poder, pior ainda, porque isso é o que ocorre em períodos revolucionários, períodos em que há mudança na estrutura de poder, como a Revolução Francesa. Aí vira o domínio da força. Uma semana, a metade da direita corta a cabeça da metade da esquerda. Na outra semana, a metade da esquerda corta a cabeça da metade da direita, não é? Sem estrutura de poder, porque está se redefinindo, né? A revolução é essa mudança radical nos projetos, não é isso? É uma coisa sempre efêmera quando quem manda é a força, sempre efêmera. Nunca estabilizou, nem a pessoa mais pessimista do mundo consegue enxergar na história um período longo que tenha se consolidado exclusivamente por conta da força bruta. Isso é sempre passageiro, né? Sempre temporário. A estrutura de poder, sim, garante, quer dizer, o poder usa a força, mas tem uma estrutura mínima, né? De consentimento. Porque o poder é essa ação consentida, essa coação consentida. Mas nem toda coação é legítima, a gente aceita a coação que vem da norma. Mas a norma é uma coisa viva, chega uma hora que a norma já perde a legitimidade, né? Aí tem que mudar, e essa é a questão ética, não é isso? Então, a gente precisa, na organização do Estado, chegar no nível da autoridade. A autoridade aí é mais do que a coação legítima, é a coação concertada, né? Concerto, consentida por ser considerada justa, legítima, né? Todo Estado tem uma Constituição, que é a lei maior, e que remete a toda outra estrutura legal, não é? E essa legitimidade vem da lei, assim, no momento em que essa legitimidade é posta em questão por conta do envelhecimento, vamos dizer assim, da norma, a norma vai ficando, tem que mudar, né? Porque se não mudar, aos poucos isso vivo vai perdendo a legitimidade, não é? Nem toda norma assim é legítima, ela vai perdendo essa legitimidade. O poder que se exerce, né? Orientado assim por normas legítimas, esse é o exercício da autoridade. Vamos discutir mais devagar sobre a própria ideia de autoridade. Uma teoria sobre a autoridade é relativamente recente, não é? E você vê de um modo mais geral, sobre o Estado, sobre a política, mas sobre a própria ideia de autoridade, mais ou menos recente. Há um autor importante a que quase todos que fazem uma teoria sobre a autoridade se referem, né? Que é o Kojève, A Noção de Autoridade. Esse livro é um pouco datado, mas ele é seminal, ele está na origem de muitas referências sobre a ideia de autoridade. Eu nem indiquei para leitura, porque há esse outro que eu já indiquei, já apareceu na lista de textos aí, que é da Myriam Revaud-Dallon, né? Que é Le Pouvoir des Commencements, ou Ensaio sobre a ideia de autoridade. E usa Então, o livro da Myriam Revaud-Dallon, ela usa o Kojève, né? E aí é uma interpretação bem atual do Kojève, né? E que vai além daquela teoria inicial do Kojève. Esse livro é especialmente interessante, esse da Myriam, né? Ao falar de autoridade daqui a pouco, eu não conheço tradução de nenhum dos dois. Não conheço. Dá para procurar mais. Houve uma época que eu procurei, não achei, depois não fiquei procurando, né? Ela já veio ao Brasil, fez palestra aqui, né? Esse livro é de 2006, né?
Mas vale a pena, não é esse daqui. Mas depois a gente vai conversar mais devagar sobre ele. O fato é que a autoridade pressupõe a legitimidade, então manda a gente para a lei, para o direito, né? O direito é um instrumento para a realização da justiça, né? Porque a autoridade é que é responsável aí pela justiça. É claro que os cuidados na Constituição do Estado, e quem vai estudar política vai estudar isso, os cuidados são: o poder é um perigo, então, pressuposto 1, o poder precisa ser dividido, não pode ser concentrado, não é, numa pessoa ou num grupo. O poder tem que ser dividido, e o princípio da divisão de poderes é fundamental na Constituição do Estado. Como é que se dividem os poderes? Assim, o executivo, o legislativo e o judiciário, não é? Há quem executa o cumprimento das normas, há quem faz as normas e há quem julga quem descumpre as normas, não é? Isso não pode ser uma pessoa só ou um grupo só, não pode, tem que ser coisas independentes. Então, o primeiro sintoma de que o Estado não está funcionando bem é quando esses poderes são deturpados e um influencia o outro, um fica mandando no outro, não é? Ou interferindo no outro. Esse é um primeiro sintoma de doença política, não é? Então, na busca da justiça, do que é justo, né? Que está o consentimento assim, que a gente dá, que a gente associa à ideia de autoridade. E a questão ética, se insere aqui, é porque o direito cuida da legalidade, mas não é porque a coisa é legal que é legítima. O direito, eu analiso, a lei é essa. A lei é essa, furou. Mas essa lei já não está mais traduzindo aquilo que a sociedade pensa. Mas então tem que mudar a lei, porque enquanto não mudar a lei, quem não cumprir tem que ser preso, tem que pagar por isso e não sei o quê, não é? Então, a ética está nesse espaço de reflexão sobre a legitimidade, não é? E isso é muito interessante quando a gente pensa a perspectiva do governante. Tem um livro do Weber, Max Weber, um livro chamado Ciência e Política, Duas Vocações. Esse livro é muito citado, muito conhecido por conta de uma perspectiva do Weber a respeito da ética, que é a seguinte, 2 páginas, 3 páginas, vocês podem folhear aí. Mas a perspectiva do Weber é assim: há a ética da convicção e a ética da responsabilidade. Um governante, ele pode estar convicto de que isso daqui é que é o certo, mas não basta a convicção pessoal dele para ele fazer isso do jeito que ele acha que é o certo. Não basta essa convicção pessoal. No momento em que ele é um governante, é um legislador, é um executivo, é um juiz, ele tem que ir além da convicção pessoal. Ele tem, e o Weber chama isso de que levar em consideração uma ética ligada à responsabilidade, quer dizer, as coisas pelas quais ele responde têm que ser levadas em consideração, não é? Então, muitas vezes, você julga um juiz, avalia o trabalho de um juiz, ou de um presidente, ou de um político, de um modo geral, julgando a pessoa, mas é preciso ver a pessoa que é ele, naquela circunstância, o que poderia fazer, não é? Porque ele não está ali como a pessoa, fazendo o que pessoalmente lhe parece mais adequado, né? Ele está ali respondendo por uma cidade, por um estado, por uma nação, não é? E aí a resposta, a responsabilidade leva a gente para outro patamar para a tomada de decisões, não é? Então o Max Weber distingue esses 2 níveis da ética, da convicção pessoal e da responsabilidade associada à posição que você ocupa num sistema de governo, não é? Pessoalmente, cada um responde pela convicção que tem. Mas no momento em que eu respondo pelos outros, aí eu tenho que levar em consideração coisas maiores, não é? Que o meu gosto, interesse ou senso pessoal.
A justiça é quer dizer, uma outra palavra tão complexa quanto a ética. A gente dizer que a ética, a legitimidade significa justiça, mas o que é ser justo? A justiça, não é? Os princípios assim que fundamentam a ideia de justiça são também múltiplos, há múltiplas perspectivas e muitas delas incompatíveis, de modo que você tem que tomar uma posição para poder decidir o que é justo, né? Por exemplo, um princípio assim, a cada um a mesma coisa, quer dizer, vamos ter que dividir tudo em partes iguais, né? A cada um a mesma coisa. Está vivo, é uma pessoa, merece a mesma coisa, o igualitarismo, uma coisa assim. Ou então, a cada um segundo seus méritos. Eu viajei esses dias, né? Quarta, voltei direto do aeroporto para cá, aqui, e aí eu fiquei pensando na aula e tudo, eu falei, puxa vida, porque a ideia de cotas é uma coisa que a gente vai ter que discutir aqui, é uma questão séria para a gente pensar, né? A ideia de cotas, quem acha justo, quem não acha justo, é um tema complexo, né? Mas o que eu me dei conta viajando foi assim, eu falei, puxa vida, eu queria viajar num avião que tivesse uma pilota. Não tem pilota, né? Um piloto mulher, né? Não tem, é tudo homem, pô, né? Só tem aeromoça e tudo, mas o piloto, o comandante, mesmo o copiloto, tudo homem, né? Tem que ter cota, né? Uma cota de avião com, não é? Ou não, ou é bobagem isso? Bom, aí eu falei, acho que é bobagem, viu? E eu acho mesmo que é bobagem. Não só essa cota para piloto, muitas das cotas que se tentam estabelecer, né? Porque é um querer de uma igualdade que não existe. Não existe. Um homem não é igual a uma mulher. Um homem e uma mulher são iguais enquanto cidadãos, mas como pessoas há diferenças. Falar das diferenças não é falar de desigualdade. Está contra a desigualdade? Eu também estou. Mas diferença não remete necessariamente à desigualdade. Você ouve duas músicas, acha muito diferentes e gosta das duas. Qual é o problema? Eu gosto dessa música e gosto dessa. E elas são muito diferentes. Aí você pergunta, mas quem é mais? Eu não sei quem é mais. Não, mas de qual você gosta mais? Às vezes eu tenho dificuldade em dizer de qual eu gosto mais. Eu não sei, são diferentes. Às vezes há situações em que eu gosto dessa, né? Situações em que essa daqui é que eu acho melhor, não é? Diferença não se traduz em desigualdade. Então isso é um nó, essa igualdade a todos a mesma coisa, e isso daqui a cada um segundo seus méritos. Isso virou pecado. Falar em meritocracia é pecado, em termos políticos, não é? Mas aí, vejam a hipocrisia. A gente adora uma Olimpíada. Aí eu estava vendo outro dia aquela Olimpíada aí que houve, a americana aqui, né? A Olimpíada, os Jogos Pan-Americanos, não é? 3 países ganharam 90 e tantos % das medalhas. 90% das medalhas são 3 países. Coisa injusta, tem que fazer cota. Cota também. Ou não. Ou fazer cota vai acabar com a Olimpíada. Não é? Dá para discutir. Eu não estou tomando nenhuma posição aqui, sinceramente, né? Porque tenho dúvidas, né? Tenho posições, assim, em casos particulares, mas tenho dúvidas em geral. Mas são princípios gerais, ó. A ideia de que o mérito não está com nada é, no mínimo, discutível, não é? A cada um segundo suas obras, o que faz, quer dizer, quem faz mais, recebe mais, né? Mais reconhecimento, mais isso, mais dinheiro, sei lá o quê. Pô, mas aí há uma questão ética importante. E quem não é, tem dificuldades, né? Quem, então aqui é uma selva agora, pode, leva, quem não pode, né? Como fica criança, velho, qual é a obra que uma criança faz, ou um adulto que... Então, os princípios que a gente chama da coisa justa,
há muita discussão, muito espaço para se discutir. A cada um segundo suas necessidades. Quem precisa mais, precisa de mais coisa, precisa receber mais do que quem precisa de menos. Não é? Dependendo de como você olha, cada uma desses princípios, aí, cada um desses fundamentos é defensável. Ou, dependendo de onde se coloca para olhar, é indefensável. Não é? Não, estou fora. Então, o que sobra mesmo é assim, a cada um segundo o que determina a lei. E aí isso nos leva direto para como é que nasce uma lei, como é que se muda uma lei, que é a questão ética de base. Não é? Porque a igualdade é perante a lei, né? A justiça tem que ser o cumprimento da lei. Se a lei não é legítima, tem que mudar a lei. Né? Como muda, tem que ter um instrumento para mudar, tem que ter uma estrutura de poder, não é? Tem que ter política para poder mudar, não é mudar porque uma pessoa decide. Então, a encrenca é grande. Pois não? Esse livro Justiça, que é o outro do Sandel, que não é dele, é uma coletânea de autores que falam sobre... Mas saiu em português. Saiu esse aí também? Saiu em português. Você Um está livro... oferecendo um curso com uma universidade daqui do Brasil, $150 a É. disciplina toda. O Michael Sandel é de Harvard, né? É o curso sobre justiça, né? Sobre direito e tudo mais assistido, que é um curso online, né? E agora a gente assiste aqui também no Brasil e tem 2, 3 livros do Sandel, né? Mas esse sobre a justiça é particularmente interessante. Agora, hoje uma ideia forte é essa ideia de equidade, né? Assim, a cada um segundo as necessidades, não é uma partilha em partes iguais, mas equitativa, não é? Em função das necessidades. Agora, isso sempre, quer dizer, tem 2 lados e boa parte da política de cotas é fundada nessa questão da equidade, né? Do princípio assim, da equidade.